capítulo 4, a partir do versículo 23. Amém? Atos dos Apóstolos, capítulo 4, a partir do versículo 23. Aleluia. Atos capítulo 4, versículo 23. Hoje eu quero compartilhar um título da palavra. Hoje é sobre a importância da oração coletiva, né? Nós oramos em casa, cada um nós temos a nossa torre de oração, separamos os horários para as pessoas orarem. Tem muita gente orando, ainda tem uns horários que ainda estão vagos, mas eu de vez em quando entro, não entro só no meu horário não, entro em outros horários também e apresento. E ali nós oramos individualmente, né? Falamos com Deus, e nós temos a nossa oração devocional, mas é importante também quando a igreja se reúne para orar, porque quando a igreja se reúne para orar, meu irmão, a coisa muda. E como muda, viu? Amém? Atos capítulo 4, versículo 23 em diante. Vamos ler. Uma vez soltos, procuraram os irmãos e lhes contaram quantas coisas lhes haviam dito os principais sacerdotes e os anciãos. Ouvindo isto, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo que nele há, que disseste por intermédio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, teu servo, porque se enfureceram os gentios e os povos imaginaram coisas vãs? Levantaram-se os reis da terra e as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido. Porque verdadeiramente se juntaram nesta cidade contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungiste, Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda a intrepidez a tua palavra. Enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios, por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Amém? Vamos orar. Pai, nós queremos agradecer ao Senhor por estarmos aqui nesta manhã e pedimos que o Senhor, através do teu Espírito Santo, nos inspire a trazer uma palavra de edificação, de exortação, de consolação para a tua igreja. Em nome de Jesus, que o Senhor esteja falando conosco através da tua palavra. E eu me coloco nas tuas mãos como instrumento teu, Senhor, para que eu possa ser o canal para abençoar o teu povo. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Glória a Deus. Então, amados, nós vimos aqui a questão da oração coletiva. Nós vimos que a igreja, eles oraram, né, juntos, e a Bíblia finaliza o texto dizendo que tremeu o lugar onde eles estavam orando, né? Parece absurdo, né, a pessoa dizer, mas tremeu. A Bíblia diz que eles estavam presos, tremeu a prisão lá e as cadeias se quebraram e eles saíram, né? E muitas coisas aconteceram. Mas vamos ver aqui alguns pontos importantes que eu pude ver com essa lição. Que lições nós podemos tirar com esse texto, com essa oração coletiva da igreja? A primeira coisa que nós podemos ver é que eles estavam orando, né, por um problema específico. O versículo 23 diz: uma vez soltos os irmãos e lhes contaram quantas coisas lhe haviam dito os principais sacerdotes e os anciãos. Então eles estavam, Tiago, Pedro e João, né, que estavam presos, quando eles foram soltos, eles procuraram os irmãos e relataram não só a prisão,
mas o propósito que eles estavam tentando fazer, certo? E ali eles compartilharam com os irmãos. Havia um problema. Oração surge, nós oramos agradecendo, nós oramos adorando a Deus, mas existe a oração intercessória, aquela oração que ela tem um problema e nós precisamos levar esse problema diante de Deus. Uma coisa que acontece muito é que quando nós estamos doentes, primeiro nós procuramos os médicos, depois que nós procuramos os médicos, nada acontece e a gente vai para a oração. Às vezes nós estamos com um problema financeiro, nós procuramos resolver da nossa maneira, quebramos a cara, tudo, aí a gente, vamos orar, vamos pedir oração. Quando na realidade nós temos um recurso nas nossas mãos. E o recurso é a oração. E oração é o quê? É falar com Deus, é comunicar com Deus, é chegar para Deus, abrir o coração e falar da minha necessidade, da sua necessidade, ou da necessidade dos outros, quando nós intercedemos por alguém, ou da necessidade geral da igreja do Senhor. Então nós precisamos voltar para este princípio, que é o caminho da oração. Deus faz coisas tremendas através da oração. Uma certa feita, um judeu filósofo citou a seguinte frase: a oração é o momento em que os céus e a terra se beijam. O Altmani citou uma frase dizendo assim: Deus governa, os céus governam a terra através da oração. Jack Hayford disse outra frase, ele disse assim: a oração move, a oração é a alavanca que move o braço de Deus que governa o mundo. Então nós temos um recurso poderoso nas nossas mãos, mas nós ignoramos ou nós tratamos com banalidade. Nós banalizamos a oração. Uma certa feita, eu trabalhava no mercado, lá em Recife, e a esposa de um amigo meu foi internada, e naquele momento ele ligou, me pediu por tudo para que eu fosse visitar com ele a sua esposa, que estava desenganada pelos médicos. O médico tinha desenganado ela, salvou a criança, mas disse que a mãe ia morrer. Ele pediu que eu fosse. Quando eu cheguei lá no hospital, a moça disse: só pode entrar uma pessoa. E que seja da família. Aí ele pediu para a moça, para a médica: por favor, deixa ele entrar. Eu não me incomodo de entrar, eu queria que ele entrasse. Ele vai entrar para fazer uma oração pela minha esposa. Aí a médica olhou para minha cara assim e falou: entre, vai fazer sua oraçãozinha. Ela estava na sua oraçãozinha. Ela estava na UTI, a mulher estava na UTI, entre a vida e a morte. Eu entrei naquela UTI, me vesti aquelas roupas que eles colocam todas, né, para não trazer contaminação, né? Eu entrei naquela UTI e dobrei o joelho ali. Falei: vou dobrar o joelho. Dobrei o joelho e a mulher estava lá imóvel. Dobrei o joelho, na hora que eu dobrei o joelho, eu clamei, falei: Senhor, eu vim aqui. Aquele homem tem fé que se eu orar, a mulher dele vai ser curada. Exalta o teu nome agora e cura essa mulher. Na hora, irmãos, eu senti um calor, entrou um calorão dentro daquela UTI tão grande. Um calor mesmo. E daqui a pouco eu escutei quando a mulher fez, deu aquele fôlego, né? Terminei de orar, saí, vamos embora. Quando foi no outro dia, ele disse para mim: irmão, me chamava de irmão, né? Irmão, minha mulher saiu da UTI. E vai receber alta amanhã. E a mulher recebeu alta. Esse homem ficou tão encantado, tão maravilhado com o que aconteceu, que ele queria que eu botasse o nome do filho dele. Eu falei: rapaz, bota o nome do teu filho. Vou botar Gessé. Eu digo: não, bota outro nome, escolha por sua esposa. Né? Bote o nome que você quiser, o pai é você, quem fez o menino foi você. Mas às vezes as pessoas ficam tão frágeis, né, tão sensibilizadas, e aí o cara que é aproveitador, numa hora dessa: não, bota o meu nome, eu vou botar o nome, aí bota o nome, quer se aparecer. Quem fez não fui eu, foi Deus. Eu apenas fui um canal que Deus usou.
Mas o que eu queria dizer é o seguinte, a médica disse, entre, vai fazer a sua oraçãozinha. A banalidade que as pessoas às vezes tratam a oração. Mas eu quero dizer para você, a oração tem poder, meu irmão. Glória a Deus. Quando George Miller escreveu uma carta para Hans Taylor lá na China, e Taylor, quando recebeu uma carta de George Miller, ele disse, Senhor Miller é um homem que quando ora o céu para ouvi-lo. Oh, que maravilha! Quando você ora, meu irmão, o céu para te ouvir. Quando você está clamando, o céu para te ouvir. Tenha isso na sua mente, tenha isso na sua consciência. Não deixe de orar, não pare de orar. Não negligencie a oração, porque a oração é a ferramenta que Deus te deu para vencer os obstáculos. Amém? Então, em primeiro lugar, nós encontramos esse aspecto, que nós, a orar, quando tem um problema que nos desafia, o caminho é a oração. Não vai buscar orientação, coach, que hoje o pessoal coach, né? Vai buscar coach, vai buscar não sei o que, não. Vai buscar a oração, meu irmão. É a oração, o caminho certo é a oração. Depois você busca as outras coisas. Mas em primeiro lugar, a palavra de Deus diz, buscar em primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E todas as coisas vos serão acrescentadas. Em nome de Jesus. No versículo 24, ele diz assim, ouvindo isto, unânimes. Outra coisa que nós precisamos entender, nós precisamos orar com unanimidade, no coração. Todos com o mesmo coração. Lá em Gênesis capítulo 6, quando eles estavam construindo a Torre de Babel, Deus dos céus olhou e disse, olha, o povo é um só. Preste bem atenção, quem falou foi Deus. Não foi a Moisés, não foi o Jessé, não foi Deus que falou. Deus disse, o povo é um só. Fala a mesma língua. E tudo que eles intentarem fazer vai acontecer. O povo é um só. Um só. E fala a mesma língua. E tudo que eles intentarem fazer, eles vão conseguir. Se existe unanimidade no coração, Deus vai fazer. Quero dizer para os casais, se não está havendo harmonia no casamento, não adianta você orar. Resolva o problema com o seu cônjuge, aí sim você vai orar e as coisas vão acontecer. Mas se não tiver harmonia, vai travar tudo. Trava tudo. Então comece a buscar harmonia. Sente, não é bater no outro, dar soco, pontapé, não é sentar e conversar. Eu e minha esposa, às vezes, tem coisa que ela não concorda, ela, amor, não é assim não. Aí ela senta, gente. Eu fico com a cara emburrada, mas eu aceito, né? Que ela tá certa, eu nem falo nada. Agora, quando ela tá errada, eu falo, aí eu falo. Da mesma coisa é ela também, quando ela quando eu falo alguma coisa com ela que ela tá certa, ela cala, não, ela fica emburrada, mas fica calada. Quando tá errada, ela fica calada, não, realmente. Mas quando ela tá certa, ela me confronta, ela, não, amor, mas é assim, 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 entendeu? Pronto, a gente conversa, é diálogo. Para que eu vou confrontar? Para que eu vou debater? Para que eu vou ficar brigando se eu estou errado mesmo? Eu estou errado, realmente. A palavra certa é dizer, eu errei. Pronto. E começar a fazer a coisa certa. Então, amados, unanimidade. Isso no casamento, isso entre pais e filhos, entre irmãos, isso na igreja. Se nós na igreja não falarmos a mesma língua, não sermos unânimes, num pensamento só, um puxa para um lado, outro puxa para outro, um quer ser melhor do que o outro, o que acontece? Deus não vai fazer nada. Agora, quando a gente está junto, unidos, num só propósito, num só coração, Deus vai agir, meu irmão. Deus age. E é o que ele diz aqui no versículo 24. Quando ouvindo isto, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram, tu, soberano Senhor, que fizeste o céu e a terra, o mar e tudo que nele há. Então, orar em concordância, orar em unanimidade, orar em um só pensamento, em harmonia uns com os outros. Nós vamos orar, né, por um propósito. Eu vou orar por uma coisa, mas no coração você vai dizer, tomara que não aconteça. Não vai acontecer.
já perdeu a unanimidade. O marido e a mulher estão orando por uma coisa, o marido ora por uma coisa, a mulher não está aceitando, não vai acontecer. Tem que ser os dois. A mulher está orando por uma coisa, mas o marido está lá travado, não vai acontecer. Você quer parar a oração da sua esposa? Não concorde com o que ela está pedindo. Você quer parar a oração do seu marido? Não concorde com o que ele está pedindo. Então, o que você tem que fazer? Dialogar. Ser transparente. Ó, amor, não vamos orar por isso. Eu não estou afim de orar por isso. Agora nós vamos orar, sim, eu estou com você. Estamos dentro. Estou dentro. Vamos orar e vai acontecer. Aí sim Deus vai resolver. Outra coisa, contendo, casal brigado, de cara feio para o outro, de cara troncha, né? Todo torto para o outro, sem se falar dentro de casa. Meu irmão, para com isso, em nome de Jesus. Não aceite isso na sua vida de jeito nenhum. Resolva o problema. Resolva o problema. Amém? Em nome de Jesus. Terceiro lugar, devemos orar conscientes, ter consciência da soberania de Deus. Versículo 25 diz assim: que disseste por intermédio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, teu servo. Porque se enfurece os gentios e os povos imaginam coisas vãs. No versículo 24 ele diz: tu, soberano Senhor, que fizeste o céu e a terra. Irmão, preste bem atenção. Soberano é soberano. Ele faz o que ele quer, do jeito que ele quer. Ele não tem que dar satisfação a ninguém, ele é Deus. Deus não tem que dar satisfação para mim nem para você. Ah, porque essa pandemia apareceu aí morreu fulano. Meu irmão, Deus sabe. Deus não tem que dar satisfação para mim, nem para você porque levou alguém. Amém? Nós temos que aceitar o propósito de Deus e deixar que Ele é soberano. E Ele quem manda. Desde o início, quando começou essa pandemia, que o pessoal começou a se assustar, aquele desespero. Aí um dia Deus falou comigo assim: olha, eu ainda estou no trono. E eu ainda tenho o controle das coisas. Deus está no trono e Ele tem o controle de tudo. Ele não vai sair do trono, em nome de Jesus. Confia. Você crê nele, você caminha com Ele, você anda com Ele, confia. Confia. O que Ele fizer na sua vida é o melhor. Às vezes nós pensamos que não é, mas é o melhor. Deus sabe de todas as coisas. Ah, Deus levou, meu irmão, porque Ele sabia que era melhor. E eu costumo dizer para as pessoas: vem cá, é melhor eu ver um parente meu que está nos braços de Jesus, ou ver ele por aí, usando droga, se prostituindo, fazendo tudo errado. Melhor saber que ele está descansando nos braços de Jesus, nos braços do Senhor. Essa semana eu conversei com uma irmã, ela ligou para mim apavorada, né? Ai, Jesus, eu estou tão desesperada, porque eu vendo as pessoas morrendo à nossa volta, e está se aproximando tudo. Eu digo: minha irmã, você está com medo de ir para o céu? Se vier essa doença, e você pegar, e você morrer, você vai para onde? Você vai para o céu? Tem certeza? Tem. Mas, eu digo: mas não, minha irmã. Não tem mais, não. Se for, você vai para o céu, vai estar nos braços de Jesus. Eu falei para Deus um dia desse: Senhor, eu estou aqui. Eu quero viver. Né? Eu quero fazer muita coisa ainda para Deus, mas se Deus disser: não, eu não quero que você faça mais nada, eu quero você aqui. Amém, está na mão dele. Eu sou dele, eu pertenço a ele, e ele faz o que ele quiser. Amém? A hora que ele quiser. A hora que ele achar que eu tenho que parar aqui, ele leva. Glória a Deus. Eu já falei para Deus, eu falei: Senhor, eu quero morrer, mas eu quero morrer fazendo a tua obra. Eu não quero morrer em cima de uma cama, passando isso, fazendo os outros cuidando de mim, botando comida na minha boca, sonda, não sei o que, não. Quero morrer pregando a palavra, ou na rua, ou no púlpito. Preguei. Amém? Quero morrer igual o David Livre. Já ajoelhou para orar e não acordou mais. Está orando até hoje. Ajoelhou para orar e Deus levou ele. Glória a Deus. Amém? Então nós temos que ter isso. Deus é soberano. Ele é soberano. Outro ponto. A oração, ela neutraliza o medo e a insegurança. Interessante, ó. O versículo 27, ele diz assim: porque verdadeiramente se juntaram
nesta cidade contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungiste Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel. Os irmãos, eles tinham consciência, preste bem atenção, eles tinham consciência do perigo que eles estavam atravessando. Eles tinham consciência do perigo que eles estavam vivenciando. Na época da igreja, no início da igreja cristã, da igreja primitiva, se converter era ser candidato à morte, sabia disso? Cada conversão, cada uma pessoa convertida era um candidato à morte. Porque eles estavam matando os cristãos. Eles estavam matando, eles não estavam brincando. Estavam matando mesmo. E o camarada, quando ele entregava a sua vida a Cristo, ele era um candidato à morte, porque a própria família denunciava ele. A própria família fazia isso. Rejeitava ele. Dizia que ele era um depósito, né? E ali, o batismo então, meu Deus do céu, o batismo era morte mesmo. Então assim, os irmãos estavam cientes mesmo de que a conversão, o seguir a Cristo, era ser um candidato à morte. Mas eles não tinham medo. Sabe por quê? A vida de oração. E a oração, ela neutraliza o medo. Você está com medo? Ora. Está sentindo medo? Está inseguro? Ora. Tive uma experiência uma vez, eu morava numa favela, um lugarzinho assim bem... Deus me levou para lá para fazer a obra dele. E à noite tinha eles desovavam os caras, a polícia desovava, era bandido que matava o povo ali. E no outro dia amanhecia 2, 3 corpos ali perto da minha casa. Aí um dia começou um tiroteio, e era polícia e bandido, aquele tiroteio. Pense num cara que tremia de medo mesmo. Eu dobrei o joelho para orar e tremia eu e a cama. Então... Eu tremia mesmo, morrendo de medo. Medo terrível. Eu digo, ai Jesus, se entrar uma bala dessa aqui, passa aqui, né? Acaba com, né? Não sei nem de onde vem a bala. Aí Deus me deu uma palavra assim, ó. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. E se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Eu olhei aquele versículo, olhei de novo, eu digo, o quê? Eu vou ficar aqui acordado, com medo de vir uma bala, não vai resolver nada. Eu vou dormir, pronto, graças a Deus. Passou o medo. A oração, quando nós oramos, Deus nos enche de ousadia, de coragem. E coragem não é ausência de medo. Coragem é você agir mesmo com medo. Isso é coragem. Amém? Então a oração, ela neutraliza o medo e a insegurança que há no nosso coração. Às vezes a gente está inseguro, está com medo, aquela coisa toda. Corre para os pés de Jesus, que Ele vai tirar esse medo que está no teu coração. Esse medo. Existem os medos que são bons, existem medos que nos protegem. Esses são medos natural. Existem os medos neuróticos. Existem aqueles medos que as pessoas têm, que são exageros, que não deveria ter. Então, esse tipo de medo, nós temos que orar para sair. Orar mesmo, pedir a Deus. E, em alguns casos, até buscar ajuda psicológica, porque tem gente que entra até em depressão e muitas outras coisas. Amém? Então, a oração, vamos orar, vamos neutralizar. O versículo 28, ele diz assim: para fazerem tudo que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Interessante, irmãos. Uma coisa que eu estava lendo esse texto, e depois eu vi o 26, o 25, 26, 27, e quando eu estava lendo esse texto, ele diz bem claramente: fazer tudo que o teu propósito predeterminaram. Deus, na sua soberania, Ele predetermina as coisas. Deus sabe tudo que vai acontecer. O coronavírus pegou o mundo de surpresa, pegou a ciência de surpresa, pegou a igreja de surpresa, pegou as autoridades de surpresa. Mas Deus não. Deus nunca é pego de surpresa. Ele sabe de todas as coisas. Amém? Em nome de Jesus.
Então, quando nós oramos, nós passamos a entender que tudo que acontece é predeterminado por Deus. A palavra de Deus diz que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados pelo seu propósito. O nosso irmão Bruno, esses dias, foi internado e ontem ele estava compartilhando conosco, né? Nós visitamos ele e ele compartilhando conosco. Graças a Deus saiu do hospital, está em casa com os filhos, a esposa. E nós ele compartilhando, disse que ele entrou num desespero, assim, quando ele foi internado, né? Mas depois ele começou a entender começou a lembrar que tudo tem um propósito. Ele estava falando conosco. Eu lembrei que tudo tem um propósito, então comecei a falar com Deus, comecei a orar, né? E Deus colocou a mão e agiu, e ele foi... o pessoal tratou ele até pensando que ele era da área da saúde, por isso que trataram ele logo. Deus faz isso. Uma vez eu já fui fazer uma cirurgia e fiquei no quarto presidencial. Aí depois que descobriram, mas já tinha feito a cirurgia, já tudo. Mas eu fiquei no quarto presidencial, lá no HUB. E eu achei muito chique aquele quarto. Eu não sabia porque eu estava ali. E eu estava lá, botaram eu lá, tudo. Fiz a cirurgia, depois fiz a cirurgia que eles foram ler minha documentação. Aí descobriram que eu não era. Eles pensavam que eu era uma autoridade lá da saúde. Mas Jesus é bom, Jesus dá o melhor para nós, né? Então, aí depois eles botaram eu num quarto lá, mas já estava para ir embora, já estava para vir embora. Tinha 2 velhos lá gemendo do meu lado, mas já estava para vir embora lá. Aí eu entrei no quarto presidencial. Então, amados, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados pelo seu propósito. Todo acontecimento na terra é com a permissão de Deus. Nada acontece se Deus não quiser. Não cai uma folha de uma árvore sem o consentimento de Deus. Então, tudo que está acontecendo, a gente não tem que ficar murmurando, se lamentando, se sentindo coitadinho. Não! É hora da gente dizer, Senhor, é a tua permissão, me ajuda a passar por isso, eu estou nas tuas mãos, cuida de mim, eu sou teu servo. É orar. O segredo é orar. Quando nós oramos, nós entendemos isso. Amém? No versículo 29, ele diz assim: agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda a intrepidez a tua palavra. Quando começou a pandemia, desculpa eu estar citando a pandemia, porque é o que está acontecendo, que nós estamos vivendo esses dias, né? Eu falei, Deus, eu não aceito a igreja se encolher. Alguma coisa, eu vou em obediência às autoridades, a gente vai se encolher, tudo, mas eu não aceito. A igreja não pode ficar escondida. Cadê o poder de Deus? Cadê a igreja do Senhor? Nós somos luz e sal, e nós não podemos ficar escondidos. Me dá uma palavra, me dá uma direção. Até agora eu estou aguardando essa palavra clara, a palavra rema, porque a palavra que eu estou esperando de Deus é assim, ó, se Deus disser para mim assim, sai botando a mão nesses doentes aí nos hospitais, aí, em todo lugar que eu vou curar, eu vou. Não tem medo, não. Vai no cemitério ressuscitar morto, vai onde mandar, eu vou. Eu não recebi essa palavra. Mas eu recebi um encorajamento, que foi o que nós fizemos a semana passada. Nós fomos para a rua proclamar o Evangelho, e nós vamos de novo, em nome de Jesus. E foi uma bênção, né? Nós fomos de manhã, tinha muita gente, à tarde tinha pouca gente, mas nós ainda conseguimos fazer alguma coisa lá. E aquela faixa impactou, né? Porque o pessoal passava, buzinava, por sinal de que estava entendendo. Aquela faixa, aquele banner, com aquela mensagem, pare, dê um tempo para Deus. Amém? Então, assim, eles não ficaram, Senhor, coitadinho de nós, vão matar a gente, eles estão perseguindo a igreja, esses endemoniados, esses filhos de Belial. Não, irmão, ficaram reclamando, não. Hoje eu fico tão indignado, eu vejo o pessoal na internet, aí fica xingando, fica reclamando, fica... Irmão, é o mundo às trevas. O mundo está a serviço do diabo mesmo. Tem que estar reclamando, não, porque o cara fez o carnaval, arrastou a imagem lá de Jesus.
Meu irmão, Deus está vendo. Eu vou ficar me incomodando com isso. Ah, porque botaram lá, como é o nome daquele menino lá? Botaram o Tami lá, dizendo que era o pai, como se fosse um pai. Aí o pessoal fica se incomodando à toa com a vida dos outros, sabe? Meu irmão, deixa o cara viver a vida dele lá. Vamos viver a nossa, vamos pregar o evangelho. Deus nos chamou para pregar o evangelho. Deus não chamou a gente para estar indo para a porta de Câmara, de Senado, de não sei o quê, e fazer movimento disso e daquilo, não. O movimento que Deus quer que a gente faça é do Espírito, é movimento para anunciar o Evangelho, proclamar o Evangelho de Jesus. A gente vota porque são direitos do nosso município, do Estado, eleger as pessoas. Nós não vamos nos omitir a isso, mas também nós não vamos estar se metendo nisso aí não, meu irmão. Ficar arrumando confusão à toa, né? Se metendo e humilhando a pessoa. Um dia aquela pessoa pode se arrepender de tudo, pode se voltar para Deus. E aí como é que a gente vai ficar com a cara no chão? Né? Poxa, eu botei essa pessoa no inferno e agora ela está aqui servindo a Deus. E às vezes a gente bota a pessoa no inferno e depois o cara que botou o outro no inferno, depois está lá desviado lá no mundão e o outro está lá, cheio do poder de Deus, pregando o Evangelho. Deus vai e transforma. Quem transforma é o Espírito Santo. Quem transforma as pessoas é o Espírito Santo, não é da nossa conta se meter na vida dos outros. Vamos cuidar da nossa casa, vamos cuidar da nossa vida, de fazer a obra de Deus. Entendeu? Agora ficar aí com bobagem, eu fico indignado com isso. E os irmãos, eles não ficaram ali lamentando, reclamando. Oi, Senhor, e agora? A tua igreja está sendo perseguida, coitada da igreja. Não, meu irmão, que coitada da igreja. Senhor, olha para as suas ameaças e dá aos teus servos ousadia para pregar a tua palavra. Pronto, morreu o assunto. Porque a igreja entendia que o que transforma o mundo é o testemunho, é a palavra de Deus que vai trazer transformação no mundo. Não é governantes, não é políticos que vai transformar o mundo, mas quem vai transformar o mundo é o Espírito Santo de Deus, é as pessoas transformadas por Deus, é as pessoas que deixaram o Espírito Santo transformar suas vidas. Essas pessoas, sim, vão ser usadas por Deus para causar a grande revolução no mundo, a grande transformação. Aleluia. É com isso que eu devo me preocupar. É com isso que você deve se preocupar. Como está a minha vida diante de Deus? Como eu estou me importando diante do Senhor? Como está meu relacionamento com Deus? Porque se eu tiver um relacionamento correto com Deus, o mundo vai ser transformado. Se eu me deixei ser transformado, eu vou ser usado do instrumento de Deus para transformar o mundo. E nós transformamos o mundo, não é condenando, não é acusando, não é apontando o dedo, é servindo. Foi isso que Jesus fez. Serviu. Amém? Em nome de Jesus. Depois nós vimos aqui que esses irmãos, a oração traz encorajamento. A oração traz o quê? Traz ousadia. Você perde o medo de pregar, você prega. Ah, eu tenho vergonha de falar de Jesus. Eu aceitei Jesus com 18 anos de idade. Com 11 dias que eu aceitei Jesus, eu fui batizado com o Espírito Santo. Eu aceitei Jesus numa semana, num domingo. No outro domingo eu estava pregando o Evangelho na rua. E até hoje esse fogo continua no meu coração. Eu gosto de falar de Jesus. Eu amo fazer isso. Eu amo falar de Jesus para as pessoas. É maravilhoso. É um ministério que eu acho fantástico. É falar de Jesus para as pessoas. Amém? E nós vamos continuar fazendo isso, em nome de Jesus, até que Ele venha. Amém? Outro ponto. Orar abre a porta para a cura e milagres. No versículo 30, eles disseram assim na oração deles, nos dá ousadia para pregar a tua palavra. No versículo 30 ele diz, enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Senhor, essa pandemia está querendo me encolher,
Me dá ousadia, me dá autoridade, me dá unção para que eu saia e bote a minha cara na rua e pregue e ministre na vida das pessoas e elas recebam a cura em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E se eu tiver de ir, de morrer porque eu fui fazer isso e fui contaminado, amém, seja feita a vontade de Deus. O versículo 31, ele diz aqui: tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Amém? Então, amados, a oração em primeiro lugar, ela abre a porta para milagres, para a cura. Você quer ver curas? Você quer ver milagres? Entre em oração, comece a buscar Deus. E a oração, ela traz soluções. Nós vimos aqui oração com resultado. Oração não é ladainha, não é reza, né? Oração é quando eu converso com Deus, eu rasgo o meu coração na presença do Senhor e Deus faz milagres. Deus vai fazer milagres através da igreja dele. Amém? Eu tenho sentido no meu espírito que nesses dias, logo, logo, nós vamos presenciar o maior avivamento da história da humanidade. O maior avivamento que o mundo jamais experimentou. Nós iremos experimentar. Eu quero estar vivo para presenciar e para participar desse grande avivamento que está chegando aí. Eu faço que nem o profeta disse, eu vejo uma mão, uma pequena nuvem, é chuva que está vindo por aí, aleluia. Ninguém consegue enxergar, mas os profetas de Deus conseguem enxergar. Está vindo uma invasão do Espírito Santo sobre a face da terra, em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus. Glória a Deus. Então, amados, não fuja da oração, não negligencie a oração, não banalize a oração, não despreze a oração. Clame, fale com Deus. Deus vai se mover através da oração da igreja, em nome de Jesus. Vamos ficar de pé nesse momento. Glória a Deus. Vamos agradecer ao Senhor por este momento aqui, na presença dele, juntos, reunidos. Amém? E os irmãos que ainda não deram o seu nome, seu horário para a torre de oração, manda lá, viu? Para participar, ter um horário fixo lá, para saber que você vai estar orando naquele horário. E os que não estão ainda, entrem, em nome de Jesus. Então, procura a pastora Cláudia aí. Pastora Cláudia, eu quero entrar na torre de oração, me bota um horário aí, que eu quero fazer parte, em nome de Jesus. Amém? Pai, nós agradecemos a Ti, Senhor, por esta manhã. Obrigado por tudo que o Senhor já tem feito nas nossas vidas. Obrigado porque o Senhor tem permitido vir algumas coisas sobre a face da terra. Mas essa permissão Tua nos leva a conhecer melhor a Tua vontade e a nos mover na Tua vontade. Eu peço que o Senhor abençoe Teus filhos com toda sorte de bênçãos. Que o Senhor os blinde contra toda seta maligna, contra toda enfermidade, contra todo mal. Em nome de Jesus. Abençoa os casamentos, as famílias. Nesses dias Satanás tem se levantado furiosamente contra os lares. Muitos casamentos têm se acabado. Mas em nome de Jesus, o Senhor vai estar fortalecendo os casais, fortalecendo os casamentos, fortalecendo as famílias. Quebra todo jugo, toda cadeia. Em nome de Jesus, abre portas e continua operando milagres, Pai. Nós clamamos a Ti, nos use. Estamos aqui, Senhor, com o coração aberto para realizar a Tua obra e fazer a Tua vontade. Eu te peço nesta hora, meu Deus, e agradeço a Ti, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, que o Senhor venha através do Teu Espírito Santo, mobilizando a Tua igreja, levando-nos a buscar a Ti cada vez mais, sabendo que a oração tem poder e tem resposta, Pai. Em nome de Jesus. Obrigado, Pai. Em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor abençoe cada